Vamos então dar início à nossa supervisão de direito penal, né? Vamos abordar aqui os temas mais importantes que acreditamos que vai cair na sua prova domingo. Perfeito? Sem enrolação, vamos ao trabalho. Crimes contra a vida. Vamos aqui abordar algo que recorrentemente cai em provas, que é o homicídio privilegiado. Sabemos que o homicídio privilegiado é aquele homicídio, né, que vai ter redução na pena, né? O agente ali que cometeu esse delito, né, esse crime, ele vai ter uma pena reduzida, né? Mas para isso tem umas hipóteses, né, para acarretar no homicídio privilegiado. Quais são? O homicídio deve ser cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, ou logo em seguida a injusta provocação da vítima. Perfeito? Então, o juiz ele pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Perfeito? Então, dando continuidade, vamos avançando. Homicídio qualificado. Aqui, pessoal, não cai na prova, que despenca. Então, homicídio qualificado é cometido. Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, que é o feminicídio, né? Que agora o feminicídio ele é qualificado, né? Contra agente de segurança pública ou das Forças Armadas, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau em razão dessa condição. Pessoal, então se atente muito a essa questão do homicídio qualificado, pois as chances de cair são altíssimas. Perfeito? Vamos lá. Homicídio culposo. Pessoal, também pode cair uma questão sobre homicídio culposo. A pena, detenção, certo? Detenção. E no homicídio culposo, há uma possibilidade de aumentar a pena. Aumento até um terço. Esse aumento vai ocorrer, né, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato, foge para evitar prisão em flagrante. Nesse caso, a pena vai ser aumentada a um terço. E também pode ser aplicado no homicídio culposo o perdão judicial. O perdão judicial é quando o juiz ele deixa de aplicar a pena, né? Dependendo da situação, o agente ali que cometeu o homicídio culposo ele pode ser isento da pena. Mas como assim? Eu vou citar um exemplo. Uma mãe que vai sair de carro, né, na garagem e sem perceber que o seu filho está ali, né, abaixado ali na frente do carro, ela acaba avançando e atropelando ele, né, vindo ocorrer a sua morte. Nesse caso, a mãe não quis, né, cometer aquele crime, né, muito menos viu a criança. Então, é, se as consequências, né, a infração atingir o próprio agente de forma tão grave, né, a sanção penal ela pode se tornar desnecessária. É o caso dessa mãe, né? Pois se for aplicada uma sanção penal, ela vai sofrer duas vezes. Imagina a dor daquela mãe que matou seu filho, né, de uma forma trágica. Então, nesse caso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Perfeito? Então vamos avançar. Revisão super rápida para você ali pegar os pontos mais importantes. Feminicídio. Pessoal, o feminicídio nada mais é que o crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo no feminino, simplesmente por ela ser mulher. Então, é o feminicídio, perfeito? Uh, Vamos lá, avançando, pessoal. Então, a pena de feminicídio ela é aumentada de um terço até a metade, né? Tem uma situação que pode ser aumentada de um terço até metade. Quando o crime é praticado durante a gestação, né? Ou nos 3 meses posterior ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, contra a pessoa maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarrete, né, condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, a presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, na Lei Maria da Penha.
Então, pessoal, dê uma atençãozinha no feminicídio, que é muito importante. Beleza? Então vamos avançar. Vamos falar então agora sobre infanticídio. Pessoal, preste bem atenção. O infanticídio, ele é um crime próprio, tá? Só pode ser cometido pela mãe. Quero deixar bem claro isso. O pai, o tio, o irmão, o avô não pode cometer infanticídio. O infanticídio ele só pode ser cometido pela mãe, tá? Durante o parto ou logo após, tá? Durante o parto ou logo após. Apenas a mãe pode cometer esse crime de infanticídio. Só para deixar gravado aqui para não houver essa dúvida no dia da prova, tá? Porque se cai na prova lá perguntando se o pai pode cometer infanticídio, a resposta é não. É um crime próprio, só a mãe pode cometer, ok? Então vamos avançar, pessoal, para ganharmos tempo da nossa revisão. Então vamos falar um pouco agora, que é de extrema importância, falar sobre lesões corporais. Pessoal, existem algumas modalidades de lesões corporais, vamos destacar as mais importantes, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da natureza grave, né? Lesão corporal natureza grave. Então, é grave quando a pessoa ela é afastada por mais de 30 dias do trabalho, tá? Então é grave. Quando ocorre incapacidade para as ocupações habituais, quando ocorre perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, tá? Essas que eu acabei de mencionar são graves, tá? Lesão corporal natureza grave. Agora vamos falar da lesão corporal de natureza gravíssima, pessoal, que ela é mais séria, tá? Gravíssima, lembre disso. Lesão corporal de natureza gravíssima. Ocorre quando? Enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto, incapacidade permanente para o trabalho. Essas são lesão corporal gravíssima, perfeito? Então lembre disso. Dê uma atençãozinha aqui, a lesão corporal ela cai muito em prova. Provavelmente cai uma questão dessa na sua prova e você não pode errar. Beleza? Vamos avançar. Lesão corporal seguida de morte, pessoal. Como é que funciona essa lesão corporal seguida de morte? É quando o agente ali, ele evidenciam que o agente, tudo assim, tudo indica que o agente não quis, tá? Aquele resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, mas aconteceu. Tá ali no campo da emoção, agredindo, não quis, né, tirar a vida da outra pessoa, mas acabou acontecendo. Então, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Perfeito? Então vamos avançar. Na lesão corporal, pessoal, existe a questão da diminuição da pena, tá? Quando a lesão ela é cometida, né, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, nesse caso o juiz, ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Então, se a lesão corporal ela ocorreu, né, a gente cometeu ela impelido de motivo de relevante valor social ou moral, né, ou sob domínio de violenta emoção, nesse caso o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouco aqui, né? Estou destacando as partes mais importantes para no dia da prova você não errar, tá? Lembrando que aqui é uma breve revisão, não te isenta de estudar, né? Ler todo o material, perfeito? Mas o nosso objetivo aqui é te direcionar o ponto mais importante, né? Que cai recorrentemente nas provas. Pessoal, vamos falar um pouquinho também, né? Da questão da, vamos lá, do constrangimento ilegal. Pessoal, quando falamos de constrangimento ilegal, sempre é bom lembrar do verbo constranger, tá? E quando lembramos desse verbo constranger, sempre devemos lembrar também mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio, né? Ou seja, na prova sempre vai cair assim, né? Que João constrangeu tal, tal, né? Maria, assim, com mediante violência, grave ameaça. Então, nesse caso, é constrangimento ilegal, perfeito? Então, constrangimento ilegal é quando, né? Alguém obriga, quando alguém é obrigado, né, a fazer alguma coisa que a lei não permite ou não manda fazer. Então, é um constrangimento ilegal, lembre disso. Mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio. Perfeito? Pessoal, aqui é importante também o crime de ameaça, tá? O crime de ameaça ele se configura por escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, tá? Ameaça, só de você falar para outra pessoa assim, sei lá, eu vou te pegar lá fora, né? Ou escrever para ele. Então, falando qualquer coisa que esteja insinuando que vai fazer algo contra aquela pessoa, contra a sua liberdade pessoal, então já está configurado o crime de ameaça, perfeito? Outro crime que eu quero que vocês também prestem atenção, que é um crime novo, pessoal, que foi incluído, inclusive, esse ano, tá? Pela Lei 14.132, que é o crime de perseguição. Tende a cair na prova
esse crime, tá? Que é o crime novo, então preste atenção nisso. Então, perseguir alguém, tá? Reiteradamente, por qualquer meio, ameaçar a integridade física, psicológica, restringir a capacidade de locomoção, invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade, tá, pessoal? Então, o crime de perseguição é quando alguém fica perseguindo outra pessoa de várias maneiras, tá? Crime novo, então se atente a isso. A pena, pessoal, aumenta de metade, né? Se for, né, cometido contra criança, adolescente, idoso, mulher por razões de sexo, concurso de duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, tá? E ainda vai responder pelas né, violência empregada aqui no momento, tá ok? Então, esse é o crime de perseguição. Outro crime também que eu quero destacar, pessoal, aqui é o sequestro e cárcere privado, tá? O sequestro e cárcere privado. Privar a liberdade de alguém, mediante sequestro e cárcere. Simplesmente isso, tá? Nesse caso aqui, eu quero que vocês entendam que o sequestro de cárcere privado, ele tem qualificadoras, tá? Ele é qualificado se for cometido contra ascendente, descendente, cônjuge, ou companheiro maior de 60 anos, mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, a privação durar mais de 15 dias, contra menor de 18 anos, com fins libidinosos. Nesses casos, pessoal, dá uma atençãozinha que é qualificado, tá? Então, há possibilidade de ser qualificado caso preencha esses quesitos aqui, ok? Então, depois revisem e não deixe de dar uma verificada. Violação de domicílio, aqui é muito importante, pessoal. Aqui cai muito em prova, tá? Então, vamos lá, pessoal. Violação de domicílio, né? Vamos destacar aqui a forma qualificada de você adentrar, né? Em uma residência sem a autorização. Se alguém entra numa casa de outrem durante a noite, em lugar ermo, com um emprego de violência, com um emprego de arma, por duas ou mais pessoas, nesse caso é forma qualificada, tá? Então, existe qualificadoras num crime de violação de domicílio, perfeito? Então, existe, pessoal, formas de que não constitui crime a entrada, né, e a permanência na casa alheia. Quando que não é crime? Vamos lá. Durante o dia, né? Se houver ordem judicial, tá? No caso de flagrante delito, não é crime, tá, pessoal? Qualquer hora do dia ou da noite, caso o crime esteja sendo praticado ou na iminência, se for para ajudar alguém, tá? Ou flagrante delito, presta socorro, então não é crime. Se não houver essa possibilidade, se não houver essa questão, então ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem autorização, tá? Só pode nesses casos específicos, tá? Durante o dia, só com ordem judicial ou em flagrante delito. Você pode entrar na casa de outrem, desde que, se for para prestar socorro, tá? Ou se for prender alguém que esteja praticando um crime em flagrante delito, perfeito? Casa compreende, pessoal, qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade. Casa não compreende, pessoal, que não compreende casa, hospedaria, estelagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, tá? Taverna, casa de jogo, né? E outra do mesmo gênero. Então, se atente a isso, que isso é muito importante, tá? Então, avançando, pessoal, para a gente finalizar a nossa revisão. O furto, subtrair para si ou para outrem, coisa ali móvel, tá? Então, pessoal, lembre-se, equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui chove essa palavrinha aqui em prova, tá? Então, furto também pode ser energia elétrica, tá? Ou qualquer outra que tenha valor econômico, perfeito? Lembrando que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa, tá, pessoal? E quando alguém entra na casa de outro para furtar durante a noite, a pena é aumentada, tá? Não é qualificada, tá? Então, é aumento de pena. Entrou na residência de outro durante a noite, aumento de pena. Aumenta-se 1 terço, ok? Então vamos então avançar. Agora vamos adentrar no furto qualificado, pessoal. Quando se configura crime de furto qualificado? Vamos lá. Quando ocorre destruição ou rompimento de obstáculo. Quando ocorre abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza, emprego de chave falsa, concurso de duas ou mais pessoas,
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, sem movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, de substância explosiva ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Tá, pessoal? Então, aqui são qualificadores no crime de furto, tá? E se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo, né, que cause perigo comum, é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, lembrando, pessoal, durante o repouso noturno, aumenta a pena, tá? Não qualifica, perfeito? Então, vamos avançar. Crime de roubo. O roubo, subtrair para si e para outrem, coisa ali móvel, né? Mediante grave ameaça ou violência. Da mesma forma, né? Tendo furto, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Perfeito, pessoal? Então, é isso. Vamos lá. Aí tem a questão que a pena de roubo aumenta 1 terço até metade. Quando? Se houver concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilite a sua fabricação, montagem ou emprego, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, tá, pessoal? Então aqui aumenta 1 terço até metade. Lembrando que existem algumas qualificadoras, tá, no crime de roubo. Quais são as qualificadoras? Vamos lá. Primeira, se resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos, tá? Morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Roubo qualificado, se a violência utilizar contra a pessoa resultar em lesão corporal grave, morte, né, famoso latrocínio. Lembrando, pessoal, que latrocínio, tá, é crime contra o patrimônio, não é contra a pessoa, perfeito? Então, vamos avançar para ganharmos tempo. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre extorsão. O verbo extorsão, né, a palavra extorsão, ela lembra do verbo, né, apresenta o verbo constranger, tá? Mediante violência ou grave ameaça. Lembra que mesma coisa do cárcere privado? Então, mesmo verbo, constranger alguém. A diferença, pessoal, é que o intuito, né, deste constranger é obter para si ou para outrem e devido à vantagem econômica, tá? A fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A partir do momento que tiver na sua prova que João constrangeu Beltrano com o intuito de obter vantagem para si ou para outrem, vantagem econômica, nesse caso, está diante de um crime de extorsão, não de roubo, tá? Então, extorsão é obter vantagem econômica para si ou para outrem. O STJ, a súmula 96, né, deixou já pacificado que o crime de extorsão, pessoal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem, tá? Indevida. A partir do momento que já é solicitado ali, já se configura o crime de extorsão. Ok? Então vamos avançar nossa aula. Então, algo importante também, pessoal, é o crime de dano, né, que também pode cair na sua prova. Dano: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, perfeito? Existe o dano qualificado, pessoal. O dano qualificado cai muito em prova, então preste bem atenção. Dano qualificado ocorre quando com violência à pessoa, com grave ameaça à pessoa, emprego de substância inflamável ou explosiva contra o patrimônio público por motivo egoístico, com prejuízo considerável para a vítima, tá? Então aqui é dano qualificado, tá, pessoal? Preste atenção que isso cai muito em prova, beleza? Então vamos avançar. Crime de estelionato, né? O crime de estelionato, pessoal, também é aquele crime, né, que a pessoa ela quer tirar vantagem, né? Então ela obtém, né, para si ou para outra, vantagem ilícita e prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, tá? Mediante artifício, arde ou qualquer outro meio fraudulento. Então, a pessoa vai enganar, tá, a outra pessoa para obter vantagem. Então, estamos diante do estelionato. Existe também, pessoal, aqui um privilégio, tá? O estelionatário ele pode ter a pena reduzida, tá? Se ele for primário, tá? A coisa apropriada, furtada é de pequeno valor, então nesse caso ele pode ter o privilégio, né? Pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir a pena de 1 a 2 anos
diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Tá? Então, nesse caso, o destinatário pode ter esse benefício se ele atender esses requisitos, né? For primário e a coisa furtada, apropriada for de pequeno valor. Perfeito? Então vamos, pessoal, vamos falar um pouquinho então da receptação, tá? A receptação é simples, né? Todo mundo conhece, mas eu quero que vocês se atentem na receptação qualificada, tá? Que é qualificada quando, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, tem em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, né? Ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividades comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Lembrando, pessoal, quando falamos de atividade comercial, equipara essa atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, tá ok? Então, é isso, pessoal. Você tente. Lembrando que a aceitação ela é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena autor do crime de que proveio a coisa, tá ok? Então, a aceitação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena autor do crime que proveio a coisa. Você atente a isso. Vamos lá? Pessoal, agora vamos entrar nos crimes contra a administração pública, que é muito importante também. Perfeito? Então vamos falar um por um. Iniciando pelo peculato, né? O peculato, o verbo é apropriar-se. Lembra dessa palavra, apropriar-se, tá? Na sua questão lá, quando te falar que o funcionário público se apropriou de algo, então aquela resposta vai ser peculato, apropriar-se ou desviar. O funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Perfeito? Então, peculato, apropriar-se. Ok? Vamos adiantar. Uh, outro importante Outro importante aqui também, pessoal, é a construção, tá? O verbo no crime de construção é exigir para si ou para outrem. Então, crime contra a administração pública. Construção, o verbo é exigir, tá? Exigir para si ou para outrem. Então, na sua questão tiver que Pedro, funcionário público, exigiu algo, então ele está enquadrado no crime de construção, ok? Lembrando que tem um crime também de excesso de estação. Esse crime, pessoal, o verbo também é exigir, porém é exigir tributo, tá ok? Exigir tributo. Então, construção, exigir para si ou para outrem. Excesso de estação, exigir tributo, ok? Então, se atente a isso. Vamos falar um pouco também agora de corrupção passiva. O verbo é solicitar ou receber. Corrupção passiva, solicitar ou receber. Ok? Se atente a isso que isso aqui é questão de prova. Outro crime também é a prevaricação. O verbo é retardar, deixar de praticar, tá? O verbo é retardar. Ou seja, o funcionário público ele retarda ou ele deixa de praticar, né, o ato de ofício. Então, se ele fizer isso, ele vai se enquadrar no crime de prevaricação, beleza? Vamos avançar. A advocacia administrativa, o verbo é patrocinar, pessoal. A advocacia administrativa, o verbo é patrocinar. Se na sua questão pergunta fala que Pedro, servidor público, patrocinou direto ou indiretamente interesse privado, né, perante a administração pública, então, se ele patrocinou, então ele vai responder pelo crime de advocacia administrativa, pois não é necessário ser advogado, basta que o servidor público ele represente, né, direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração pública. Então, no caso, ele vai se acarretar na advocacia administrativa, ok? Então, é isso, pessoal. Aqui também quero deixar claro para vocês que é muito importante, que é o abandono de função, tá? Lembra que caso o funcionário público ele abandone o cargo, tá? Ele tem umas penalidades a sofrer, né? Se o abandono for, né, realizado em fronteira, né, fora dos casos permitidos em lei, então no caso ele pode responder até na forma qualificada, né? A forma qualificada de abandonar o cargo público, né, é qualificado quando, né, resulta em prejuízo público, tá? Ou se ele abandonar em faixa de fronteira. Nesse caso, ele vai responder por abandono de função na forma qualificada, ok? E para finalizarmos, pessoal, é bom lembrar que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública, tá? Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa, prestador de serviço, contratado ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública.
Beleza, pessoal? A pena é aumentada da terça parte, tá? Ocupante de cargo de comissão. Se o cargo for de comissão e cometer algum crime contra a administração pública, a pena será aumentada de uma terça parte. Ok? Então, pessoal, aqui demos umas, né, é, levantada aqui no que pode cair, na forma bem mais simplificada. Isso não te isenta de você estudar, né? Outro conteúdo. Então, é isso. Vamos pra cima, que a aprovação é nossa. Família Concurso, sempre com você.